que serve ao Senhor Jesus, nossa igreja segue, está ministrando a palavra, Senhor, tenha liberdade, fique e faça aquilo que Deus ao Senhor ordenar. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito Senhor. Primeiramente, queria pedir perdão aos irmãos que da outra vez que eu fui convidado a pregar aqui, Aleluia. já na sexta-feira, passei por uma situação que não pude estar aqui. Mas logo depois expliquei ao meu pai na fé, meu pastor, primeiro pastor Isaías, não é o primeiro pastor, o meu segundo é o pastor Luiz, e ele que me aceitou da maneira que eu vim no mundo, Glória a Deus. ele que me aceitou, ele que me acolheu, mesmo com os maus cheiros do vício, da droga, ele me aceitou assim, porque ele viu na frente, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sabia que Deus ia fazer na minha vida. E isso, irmãos, é o que Deus tem feito na minha vida. E eu agradeço ao Senhor, agradeço muito ao Senhor pelas coisas que Ele faz na minha vida. E desde já queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Naamã, Oh, glória. sobre a cura de Naamã. Coisa linda, gente. Necessariamente, traduzindo para nós essa palavra, ensinando, vai ser mais um aprendizado para mim, para os irmãos, de como nós recebemos poder, o que precisamos fazer. E quando eu estava estudando a palavra, preparando essa pregação, Deus ia testificando comigo, Deus ia me falando para mim também. Muitas vezes o pregador chega aqui e fala, você, não, nós servimos ao Senhor, nós estamos 24 horas em favor do Senhor. Então somos nós, não é só você, não tem que só apontar, somos nós. Amém, irmãos? Quem achou, diz glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler, irmãos, os irmãos podem só acompanhar. Eu vou ler aqui só o versículo 15, só para poder traduzir em pequenas palavras. Voltou ao homem de Deus, Naamã voltou ao homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse, aleluia, obrigado, Senhor. E eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Vamos ler novamente, irmãos. Voltou ao homem de Deus, presta bem atenção, irmãos, depois não vão entender porque eu estou repetindo. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele, diante de Eliseu, e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, primeiramente quero falar primeiro do primeiro personagem dessa história. Por que primeiro? Nessa história existem 3 personagens. Primeiro personagem, Naamã. Naamã era o braço direito do rei de Damasco. Ele era o braço direito. Ele era o comandante, aquela pessoa que a gente vê na mídia hoje em dia, que se falar o nome, ou até mesmo se cantar uma música, você já sabe, opa, esse é fulano. Opa, aquele ali é o ator fulano de tal. Opa, aquele ali é o ator que passou aquele filme. Era uma pessoa famosa. Por quê? Por causa das suas vitórias. Por causa das suas guerras ganhas. Porque Naamã já era uma pessoa que Deus ajudava antes mesmo dele conhecer o Deus verdadeiro. Porque Naamã era um idólatra. Ele adorava o Deus Hino. Porque ele adorava aquele Deus, porque ele até então conhecia somente aquele Deus. Sabia que em Israel existia o Deus deles, mas só que não acreditava. Mas por quê? Porque naquela época, cada cidade costumava uma cidade adorar o seu próprio Deus. Mas só existia desde aquela época somente um Deus, o grande Deus,
aquele que se apresentou a Moisés dizendo assim, Moisés perguntou, como eu devo te chamar? Ele falou, Jeová, o único soberano Deus, o grande Jeová, o Deus de nossas vidas. Então Naamã vivia com aquela fama, onde ele passava as pessoas faziam até música com seu nome em sua homenagem, aonde ele passava as pessoas o adoravam, aonde ele passava tinha pessoas até mesmo que estendiam tapetes vermelhos para ele passar, jogavam os pétalas de rosa, vamos conjecturar assim. E ele estava acostumado com aquela pomposidade toda. Eu sou herói. Ele era herói na Síria. Aleluia. Ele era herói. Ele era um super-herói. Vamos botar assim como Superman, como super-homem. Portanto, para os irmãos entendam a história. Ele era considerado um super-herói. Naamã tinha ido na cidade de Israel, saqueado toda a cidade, como trato. Pegou todas as riquezas, só que o povo de Israel não tinha muita riqueza. O povo de Israel, comparando com a Síria, não era um povo muito rico, só era realmente um povo poderoso. Todo mundo queria combater contra Israel, porque Deus era com eles. Então era um povo, como se fosse um povo, vamos comparar assim, como se fosse uma erva daninha, onde chegava, se ninguém pedisse, limpava tudo. Então todo mundo queria, antes que Israel viesse, queria combatê-los antes. Então, Naamã já tinha feito isso, foi lá, saqueou, pegou escravos e tudo, e pegou uma moça, uma adolescente. Pesquisando, descobri que é uma adolescente, para que servisse a sua esposa. Então agora vamos colocar o segundo personagem da história, essa moça. O Naamã foi lá, saqueou ela. Só que naquela época, para ele ter feito isso, ou os pais delas tinham sido mortos por ele, ou eles já eram escravos. Ela não tinha direito a nada. O povo de Israel só vivia às margens. Porque, como eu disse, não era um povo que tinha muita riqueza. Era um povo comparado, como assim? Vamos colocar assim, aquele pessoal daquela favela lá, assim. Mas todo mundo tem medo da favela, pessoal da favela. Não é assim? Só uma comparação que os irmãos me entendam. Estou dizendo que o povo, longe de mim dizer que o povo santo ungido do Senhor era a favela. Quero que os irmãos comparem casas bonitas com casas feias. Povos que andam de carrões importados com o povo que anda de fusquinha, bicicleta, até mesmo a pé. Isso que eu estou querendo comparar os irmãos. Não falando que eles eram bandidos, nunca. Eram povos do Senhor, eram povos ungidos pelo Senhor, eram pessoas que o Senhor olhava de frente, eram pessoas que o Senhor falava, o que vocês estão precisando? Naamã foi lá, no seu poder, saqueou aquela menina, roubou aquela menina da tribo de Israel, levou ela para servir somente a sua esposa. Só que tinha um porém. Naamã tinha toda essa glória, toda essa riqueza, toda essa pomposidade. Mas Naamã escondia uma coisa que ninguém sabia. Se alguém soubesse, se afastaria dele. É verdade. Porque naquela época, a lepra era condenação. Hoje em dia, quando está começando uma lepra, está no seu braço, aonde estiver, você sabe como detectar. É só dar uma espetadinha com a agulha. Se não sentiu nada, pode correr para o médico. Hoje tem cura. Mas naquela época não tinha cura. Ela vinha, destruía, dilacerava membros, corroía toda a pessoa. A pessoa era condenada, vivia numa caverna. Mas como Naamã era poderoso demais, ele colocava a sua armadura, cobria aquela lepra, para que ninguém visse. Naamã, pessoa poderosa, mas na casa dele, será que ele era assim poderoso? Na casa dele, quando ele sentava, retirava aquelas armaduras, de repente até colada no seu corpo, tanto suor de guerra, de batalha e das feridas, tirava aquilo tudo, não podia abraçar sua esposa, não podia botar seus filhos no colo, porque a lepra ela é contagiosa. Não podia colocar. Será que ele era poderoso dentro da sua casa? O Senhor nosso Deus permitiu que esse tal poderoso, entre aspas, porque
saqueasse aquela moça, colocasse dentro de sua casa, aquela moça, temente ao Deus Todo-Poderoso, virou para a sua senhora, a esposa de Naamã, e com toda a sua coragem, porque nós, como somos servos do Senhor, ela enfrentou 3 obstáculos: a distância da sua casa, por ela abrir a boca para falar o nome do Deus Todo-Poderoso, ela poderia ser expulsa da cidade. E como é que ela ia enfrentar o deserto até chegar na sua tribo, até chegar onde estava a tribo de Israel? Segundo tópico que ela teve que enfrentar: o medo de ser castigada, porque era somente uma escrava. Ela não tinha direito algum. E terceiro, ela ia se levantar e falar contra o Naamã, o braço direito do rei. Ela não teve medo. Ela agiu como serva temente do Senhor. Aleluia! Ela chegou para sua senhora e falou: verdadeiramente, se o meu Senhor, não o Senhor de Deus Todo-Poderoso, Senhor de chefe, patrão, for até Israel, lá ele receberá a cura. Naamã interpretou aquilo errado. Naamã pegou, correu, foi para o rei e chegou a serva lá, falou assim, 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 assim. Falou que se eu for para Israel, eu vou ser curada. O rei, mais que depressa, fez uma carta, falou para ele assim: ó, leva 10 talentos, leva 6.000 ciclos de ouro. Eu fiz as contas, mais ou menos aquilo ali, deu em reais hoje em dia, calculando tudo, dava 9.234 reais em dinheiro. Ele levou para receber a cura. E mais 10 vestes de festas, festivais. São vestes que eram cravejadas com pérolas preciosas. Tudo pegava mais ou menos uns 10 milhões. Ele levou para receber a cura dele. Quando ele chegou para o rei de Israel, deu a carta. Quando o rei de Israel leu, a primeira coisa que ele fez foi rasgar suas vestes. Ele já falou assim: como que eu vou fazer isso? Isso é só um pretexto para que vocês que entrem em guerra novamente comigo, que vocês entrem em guerra novamente comigo. Eu não sou Deus, eu não posso dar vida e nem tirá-la. Aí o profeta Eliseu ouviu, chegou até os ouvidos de Eliseu. Era uma tribo, povo pequeno, tudo que sabe, quando mora no interior, tudo que um fala, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe, era assim, Israel. Chegou ao ouvido de Eliseu. Eliseu foi e falou assim: manda ele vir até mim. Aleluia! E ele foi, ele e toda a sua comitiva. E o povo, imagina assim, o povo de Israel, todo com medo dele. Nossa, é Naamã, corre. Os outros se ajoelhavam. Era assim que recebiam ele. Eles estavam acostumados com isso. Cresciam ele como um herói, como um titã. Chegou perto da casa de Eliseu. Eliseu de lá mandou um servo de Eliseu. Eliseu falou assim, falou pro servo dele, falou: você vai lá e fala para ele assim, ir no Rio Jordão e der 7 mergulhos lá, que ele vai ser curado. O servo chegou até Naamã, falou com Naamã. Naamã falou: como que ele fez isso? Ele não teve a honra nem de vir até mim falar comigo. Eliseu, profeta do Senhor, não se deixou olhar porque era Naamã, o herói de lá da Síria, que estava chegando, não. Ele não queria saber: você quer a bênção, você receber a bênção, é isso. E pronto, e acabou. Naamã achou que Eliseu ia chegar até ele, se prostrar, ou até mesmo estender um tapete vermelho para ele chegar passando, ouvir música, as pessoas jogando os pétalas e pétalas em cima dele. Mas ele, mais uma vez, ele não sabia que ele estava diante do servo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele achou que estava diante de mais um dos discípulos lá da Síria, que adoravam ele. Mas Eliseu tinha a súbita consciência de que adoração só o Deus Todo-Poderoso. Adoração só o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o grande Jeová. Eliseu lá de dentro mesmo vai lá e dá o recado a Naamã e fala para ele se banhar no Rio Jordão. Naamã, depois de resmungar bastante, falou: mas espera aí, lá na Síria não tem os melhores rios, por que não me mandou banhar lá? Porque logo no Jordão, porque, irmãos, no Jordão era onde todo o povo de Israel fazia isso. Pegava água para lavar, para beber, botava animal para beber água lá, e era assim.
Assim, ele era acostumado que tinha um rio para tomar banho, outro rio que era só cuidar de animal, outro então era assim. Ele achou que Eliseu iria mandar ele, então, se mandou banhar no rio, ia mandar banhar num rio limpo, com águas cristalinas. Mas Eliseu mandou que ele se banhasse no mesmo rio que eles usavam, mas era um rio de água barrenta. Era aquela água amarela. É verdade. Naamã, todo poderoso, dizendo assim, entre aspas, assim que ele se sentia, guerreiro, teve que submeter a isso. A primeira coisa, teve que descer do seu pedestal. É verdade. Teve que descer. Aleluia! Te deu. Desceu, mas não quis entrar. Aí depois ainda teve que ouvir o conselho do seu conservo, nem servo, era o conservo, que puxava o cavalo, que tirava as pedras do caminho, falou bem assim, mas ele não falou, é tão simples isso que ele falou, porque o senhor, o guerreiro, não pode fazer. Ele teve que ouvir, então ele teve que tirar suas vestes. Quando ele tirou suas vestes, ele teve que mostrar o seu pecado para todos. Ele teve que mostrar o mais íntimo seu para todos. E todos olharam e falaram, nossa, ele é leproso. O grande Naamã é leproso. O grande Naamã é condenado. Mas ele teve que abrir o seu interior, o seu coração, e mostrar tudo o que estava dentro dele, tudo o que ele estava passando e sentindo, para que todos vissem e para que ele fosse curado. Aleluia. Entrou dentro do rio. Mistério, né? Eu imagino assim, deve dar 6 mergulhos e falou bem assim, não já curou mais nada, então vou dar outro para quê? Eu imagino aí o servo voltar mais um, custa nada. Ele deu mais um mergulho. A palavra do Senhor diz assim, que quando Naamã levantou daquelas águas barrentas do Rio Jordão, a sua pele era como de criança. O homem acostumado a estar no sol, guerreando, colocando armadura. Quando você bota uma luva de couro na sua mão, trabalha com ela, a sua mão já fica calejada. Imagina a pele daquele homem como era, sem a lepra. Já era calejada. Agora imagina com a lepra. A pele dele saiu da água, barrenta, como de criança. Meu Deus. Mais uma vez, Deus mostra a química poderosa que o Senhor usou em nossas vidas. O barro e a água. O barro e a água. Primeiro Naamã teve que se sentir pisado. Que para ele descer do cavalo, tirar suas armaduras e mergulhar no mesmo rio que o povo, que ele foi lá e saqueou filhos e filhas, ele teve que mergulhar no mesmo rio. Ele teve que reconhecer que ele é igual a todos, igual a qualquer um, primeiramente, para depois mergulhar. E depois, quando subiu, viu que Deus é poderoso. Aí ele foi e voltou lá e falou. Nós lemos novamente, eu vou ler novamente para os irmãos tornar a entender. Porém, ele diz, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou aqui, não aceitarei. Isso já foi Eliseu que disse, não aceitarei. Insistiu com ele, para que aceitasse, e ele recusou. Naamã, depois que voltou ainda, para falar com Eliseu, que reconhecia que Deus era o único Deus sobre toda a terra, ainda insistiu para que Eliseu pegasse aqueles mais ou menos 10 milhões. Eliseu era de Israel. Ele vivia com o povo de Israel. Era pobre. Muitos, vamos colocar 89% eram escravos. Para o seu próprio sustento. Era escravo. Dependia daquele dinheiro. Mas só que Eliseu reconheceu. O que nós temos que reconhecer muitas vezes. Nós precisamos primeiramente do Senhor. Nós precisamos primeiramente de fazer a obra do Senhor. Nós precisamos primeiramente de agradar o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que fazer primeiramente ganhar almas para Cristo. Eliseu não viu riqueza naquele homem. Eliseu viu uma alma carente, esperando algo do Senhor. Eliseu foi e entregou o que ele precisava. E ele recebeu. Eliseu só queria isso. Que ele reconhecesse que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Era mais um. Glória a Deus. Que tinha passado para o lado do Senhor. Isso já foi a maior riqueza que Eliseu pôde receber. Mais um homem que até outrora era todo poderoso, era grandão, era aquilo tudo. Muitas vezes, irmãos,
Nós temos que reconhecer que nós temos pecado em nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, até mesmo na igreja, somos uma coisa. Quando chegamos dentro do nosso lar, nós somos outro. Nós estamos, não digo que os irmãos são falsos, nós somos falsos. Dizendo assim, nós carregamos entre nós muitas vezes um sofrimento, um sentimento de angústia. E quando chegamos dentro da nossa casa, nós sofremos com aquilo. Nós não queremos falar para ninguém. Nós não queremos entregar para ninguém. Não queremos que ninguém saiba. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso não pode saber. Vamos descer no degrau. Vamos pisar no chão. Para receber a bênção do Senhor, mais uma vez gosto de frisar isso. Para receber a bênção do Senhor, nós temos que descer para depois subir. Naamã teve que descer 7 vezes. E subiu a 7. Aleluia! A 7ª que ele recebeu a vitória. E a vitória dele foi honrosa. E quando ele chegou em casa, ele já pôde abraçar os filhos, já pôde abraçar a esposa. E teve que justamente agradecer a quem? A serva que ele foi lá saquear da mão dos pais. Teve que se prostrar diante dela, acredito que sim. Porque ele voltou com o temor do Senhor no coração, pelo Senhor no coração. Ele teve que se prostrar. Imagina aquela moça. Eu sou escrava. Eu sou só uma serva. O grande Naamã está de joelho nos meus pés, mas porque ela não teve medo de pregar a palavra do Senhor, ela não teve medo de onde ela estava, ela não teve medo. Muitas vezes no nosso trabalho nós somos o melhor funcionário, nós somos para todo princípio, todo mundo nos ama e tudo, mas quando você está em casa, você sofre, você está no banheiro, sua filha, você está lá chorando. E muitas vezes eu te dou a oportunidade também de você entregar algo para alguém, de você falar para alguém, você fala, mas Senhor, eu sou só um auxiliar. Eu não posso entregar isso para ele. Ele é o diretor-geral da firma, ele é o presidente da firma. Deus não te vê assim. Deus te vê você vestido de armadura. Deus te vê você com o escudo na mão. Deus te vê você com a espada afiada na cintura, pronto para guerrear. É por isso que ele te manda. Quando ele te manda, aí ele coloca um anjo à tua direita e outro anjo à tua esquerda. Porque lá no livro de Salmo 91, versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai sofrer nenhum arranhão. Nada te fará mal. Está dito na palavra do Senhor. Então se ele te mandar, é para ir. Aleluia! Imagina você se envergonhar do Senhor e chegar lá no último dia que o Senhor for arrebatar a sua igreja, o Senhor falar, poxa, aquele dia que eu te mandei ir lá levar a palavra para aquele rapaz, para aquela senhora, para aquela pessoa, você não foi. Aparta-te de mim. Também tenho vergonha de você. Vai ficar triste o negócio. Vai ficar difícil. Às vezes aquela pessoa, para quebrantar o coração, recebeu 99 marteladas, dependia da a última martelada que era a sua, que você tinha que dar no coração dela. Já falei isso aqui várias vezes. Você não deu a 99 marteladas, e daquela que você não deu, ele desistiu. Meu Deus! Quando você quebrar uma pedra, você não tem, não é na primeira marretada, são várias, é uma atrás da outra. Ele precisava daquela 100ª marretada que era você que ia dar, você não deu, então o coração foi e calcificou de novo, ficou enrijeceu de novo, e o diabo aproveitou essa brecha e veio e o tragou. Ah, mas eu não tive culpa, eu não sabia. Você não precisava de saber, é só obedecer a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tinha que saber não, só tinha que obedecer. A obediência gera bênção. Cafona, você está um sol desse quente, você não pode usar a bermuda. É obediência. Não é que você não pode. Não é que seja pecado. É a regra da doutrina da sua igreja. Você tem que andar de calça. Então você tem que obedecer. Você tem que seguir a doutrina da sua igreja. Você tem que seguir os mandamentos do seu pastor. Não é assim, irmão Renato? Não é assim, pastor? Você tem que seguir. Você não escolheu estar nas dessa denominação, você tem que obedecer. Porque a obediência gera bênção. Mas a obediência gera maldição. É assim que é.
De repente nós tomamos nossas vidas assim. Ah, Senhor, está acontecendo isso comigo. Estou tomando tanto tapa, tanto tapa, tanto tapa, tanto tapa. Pera aí, na mãe. Então desce do seu cavalo, tira essas roupas, bota o que não presta nem de você para fora e aceita o Senhor verdadeiramente, como tem que ser na sua vida, e faz a obra do Senhor, porque Naamã, o guerreiro, servo da Síria, falou para Eliseu bem assim, que quando ele voltasse, seria diferente. Quando ele voltasse, as coisas seriam como eram mais. Ele desceu do pedestal e reconheceu que o único que tem que ficar acima de nós é o Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová. Não somos nós. Deus fala, nós obedecemos. Mas nós somos marionete. Melhor de Deus do que de Satanás, irmãos. Outrora eu era marionete de Satanás. O diabo que me regia, o diabo que fazia eu sair de casa e ficar 5 dias fora de casa fumando pedra, sem dormir, sem comer, com o olho arregalado, sim, estatalado, gastando todo o dinheiro que era de eu comprar comida para os meus filhos. Deus, tem misericórdia. Chegava em casa depois de 5 dias sem dormir, 5 dias acordado, sem dormir, sem comer. Chegava magro, fedendo a mendigo. Meu filho falava, poxa pai, o senhor está fedendo. Eu ficava vendo televisão para ver se o senhor aparecia na televisão. Ou morto, ou preso. Era a vida que eu dava para minha família. Deus, tem misericórdia. É antes de ser marionete do Senhor, ser guiado pelo Senhor, ou você quer ser marionete de Satanás? Ser marionete do Senhor é assim: Deus mandar você fazer, você precisar, Deus te acudir. O diabo é assim: ele te obriga a fazer, você faz. Quando você precisa, ele sai fora. É verdade. Você está sozinho. Deus querido. Ser marionete do Senhor é assim: você tem amigos, são amigos. Você tem companheiros, é companheiro. Ser marionete de Satanás é assim: você tem amigos, é só naquela hora. Você vira as costas, toma cuidado, você pode tomar um tiro pelas costas. É assim que é amigo, irmão. Aqui na casa do Senhor é melhor, irmãos. Aleluia! Eu fico reclamando, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas é assim, Senhor, eu estou no deserto, mas continuo caminhando, meu irmão. Lá no meizinho do deserto tem uma mesa preparada para você. É assim que eu ouvi no hino, que eu estava vindo agora aqui, para a chuva ali, mas estava ouvindo um hinozinho lá e clamando ao Senhor. O Senhor só pode engrossar o caldo aí de cima para baixo aqui, que eu vou pregar, Senhor. O pastor Luiz passou comigo, pastor, ele está cheio de disposição, afetou, pastor. Pode chover canivete, eu entro embaixo da maquita, depois cai o último canivete, eu vaso correndo para tomar canivetada. Mas eu vou pregar a palavra do Senhor. Porque eu caminhava daqui até não sei aonde, atrás de uma pedra. É verdade, meu pai. Tem misericórdia. Caminhava várias distâncias. Ficava 5, 6 dias fora de casa, por causa de uma pedra. Deus. Ficava correndo o risco de tomar pancada da polícia quando ia cometer um assalto. Ficava em boca de fogo, com a arma na cintura, que eu não vi conversa com a polícia para trocar tiro, tempo de morrer. Arriscando a minha vida. Por que hoje eu não posso fazer para Deus? Eu não passei por isso, não interessa. Então continua nos caminhos do Senhor para que não tenha que passar. Deus! Para que o Senhor possa nos honrar cada dia mais. Sim, pai. Para quando o diabo olhar assim e falar, opa, aquele lá não. Deixa passar. Toca não. Porque eu já fui espírita. No centro espírita tem uma regra assim. Quando eles vão pegar uma caveira fazendo o trabalho de macumba, eles vão passando. Antes de abrir o túmulo, eles já sabem, mas pode mexer, você canta, glória, esse é de crente, esse é de servo do Senhor, não pode mexer não. Não mexe não, que aí fica difícil aí. Não toca não, é crente. É assim que fala. Sim, é verdade. Quando você chega perto, você já grita, opa, sai fora, está atrapalhando o trabalho. É honra. É o poder do Senhor agindo na sua vida. Foi isso que Naamã sentiu. Mas porque ele desceu. Ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Rei. Mas ninguém. O rei ao qual ele servia é somente o seu patrão. Ele passou a entender isso. Que ele também não era nada. Todas as vitórias que ele tinha recebido
era somente porque o Senhor Deus permitiu que ele recebesse aquelas vitórias. Ele reconheceu. Foi como Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, na figueira, para poder ver Jesus. Não, mas que novidade tem isso? Pois é, mas Zaqueu era um homem de posses. Era um homem rico. Imagina alguém vendo Zaqueu subindo na árvore como criança. Ah lá, ficou doido, ó. É verdade. Ó, governador, não manda Zaqueu cobrar imposto para não, que Zaqueu ficou doido. Está em cima da árvore lá. Ele sabia que poderia acontecer isso. Ele poderia perder o cargo dele por estar em cima de uma árvore. Aonde que você vai ver um presidente da república em cima de uma árvore? Hoje em dia até pode se ver, mas naquela época não tinha como, era impossível. Zaqueu esqueceu do que ele era. É mistério. Desceu para subir. Ele desceu, esqueceu de tudo que ele era. Subiu na árvore. E o Senhor reconheceu isso nele. Parou embaixo e disse: agora, filho, desce para receber de mim, que hoje eu vou convém ficar na tua casa. Ele só queria ver. Ele esqueceu o que ele era e subiu na árvore. Ele subiu, o Senhor mandou ele descer para receber do Senhor. É assim que o Senhor faz. Nós, para sermos líderes, nós temos que aprender a servir. É verdade. Não é assim? Você, para você ser encarregado, primeiro você tem que ter vídeo de ajudante. Porque você lá, você aprendeu o que o ajudante passa. O que o profissional passa, o que o técnico passa, para você, como encarregado, saber como lidar com eles. É assim que acontece. Você, para ser líder, tem que aprender a servir. Você, para ser guerreiro do Senhor, tem que saber primeiro servir. Porque o Deus Todo-Poderoso, o braço direito de nosso Deus, o seu Filho, veio aqui na terra como carne e osso, passar tudo o que nós passamos hoje, para nos servir a salvação. Veio, tomou chicotadas, foi crucificado, foi morto, para que nós pudéssemos hoje ser livres. O próprio Deus nos serviu do que Ele tinha de melhor. Foi o seu Filho, único Filho. Está aqui na palavra, irmãos? Único Filho. O próprio Deus nos deu essa lição de moral. Para você ser líder, você tem que primeiro aprender a servir. Eu sou Deus, o Deus falando assim: eu sou Deus, eu dei o meu Filho para que morresse, para te servir como sacrifício santo, vivo, para que você hoje fosse livre. Ai, irmão Carlos, eu sou livre. Você é sim, porque Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi lá no inferno, meteu o pé naquele portão e falou: ei, eu vim buscar a chave, não adianta correr não, já era, são tudo meu, me dá a chave, o que está aí você pode passar para cá. Baby confesse. Deus não tem bate-papo com o diabo. Deus não tem entrevista com Satanás. É verdade. O diabo tentou, mas não tem entrevista com o diabo. É não, é não. Eu só permito, mas até onde eu quero, como foi no caso de Jó. Permitiu somente para o diabo quebrar a cara, para mostrar para ele como o servo é temente. O servo vai até as últimas consequências, vai até na greta, dizendo assim como minha avó fala, mas não desiste. Aleluia! Eu aprendi isso foi uma das provações que eu passei no último dia que eu pude pregar. Passou uma provação que me espremeu. Falei: Senhor, por favor, me ajuda. É aqui o ponto final, eu não aguento mais. Eu não consigo mais carregar essa provação. Eu falei entrando no meu quintal. Quando eu cheguei na minha sala, entrando no meu quintal, eu curvei a porta da minha sala. Tinha um pastor que estava ficando na casa do meu cunhado, lá de São Paulo. Ele sentiu de vir passear na minha casa. Quando eu cheguei, ele estava pregando para minha esposa, falando assim: muitas das vezes nós passamos provações, não sabemos porquê. É somente Deus tratando com você. Nós temos que entender em vez de reclamar. Aleluia! Mistério! Ele nunca me viu. Ele nem sabia que eu ia chegar naquela hora. Antes de eu chegar dentro da minha casa, vi aquela sensação assim que o inimigo fica tentando. Nós sofremos tentações. O Senhor fala isso também. O próprio Jesus Cristo sofreu tentações. Falou bem assim: entra aí não, volta.
Falei, minha casa eu vou entrar assim. Mas como você tem o seu Deus Todo-Poderoso na sua vida, só vem a tentação, mas você passa por cima dela, porque você procura ouvir mais a voz do Espírito Santo do Senhor. E é assim que eu costumo fazer. Eu entrei e o pastor falou isso para nós. Daí em diante eu nunca mais reclamei. Ontem passei a mesma provação. Abri a geladeira, irmãos, não tinha nada. Meu Deus. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Eu tenho 2 filhos pequenininhos e um filho maiorzinho. E ele, por fazer um esforço para andar, que ele é meio deficiente, então ele come mais, ele precisa de muita energia para caminhar. Então o que acontece? Quando eu vi aquela situação, eu falei, não vou reclamar não, Senhor. Nem adianta. Eu sei que o Senhor faz isso e fala assim, aí, vai reclamar ou não vai? Não vou reclamar. Botei o joelho no chão, fui clamar ao Senhor. Estou fazendo para de testemunho para os irmãos, aumentar a fé dos irmãos. Fui clamar ao Senhor. Hoje de manhã já apareceu a conta lá em casa. A dispensa está cheinha, irmãos. Estou para dizer para os irmãos, se tem alguns irmãos precisando de uma coisa, fala comigo lá que eu tenho para dividir. É assim que o Senhor faz. Você não reclamou? Toma aí, ó. Você orou? Toma. Bem feito. Quem mandou você orar? Toma mais. Toma mais. Toma mais. É assim que o Senhor faz. Pedi e receberei. É assim que tem que ser. Naamã queria. Naamã, antes de descer do cavalo, ele pensou, mas se eu for embora, eu não vou receber a bênção. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou fazer assim. Abriu a sua armadura, botou exposto o seu pecado e desceu naquele rio que ele considerava imundo, porque os israelitas se banhavam nele. Estavam animais, como disse o irmão. Quando ele subiu, a pele de criança, irmãos. Naquela época, era mais macia do que uma pele de criança hoje em dia, porque não tinha química. Na gestação, as mães tomavam aquele monte de remédio que tomam para ter um filho hoje em dia. Então era tudo natural, eram mais saudáveis. As pessoas viviam mais anos. Então imagina como era a pele de uma criança. A pele de Naamã subiu daquele jeito, como criança, lisa, brilhando, perfeita, sem nenhuma cicatriz. E as cicatrizes de guerra que ele tinha, foi tudo junto. Deus não faz bênção para a metade. Se você está orando a Deus pedindo uma coisa, mas Deus sabe que você quer 2 coisas, quer 3, quer 4, quer 5, não interessa, Ele é o Deus do impossível. Ele te dá tudo logo de vez, logo é só para você clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Eliseu, ele voltou para Eliseu e falou, Eliseu, toma aqui esse trocadinho aqui. Eliseu falou, quero não. Pega pelo menos uma junta só de animal só, que uma junta devia ter mais ou menos uns 1 milhão e pouco de dinheiro. Só uma. Ele não quer. Vai em paz. Falou assim para ele. O servo de Eliseu, o seu olho foi lá, eu quero, pá. Falou uma mentira pro Naamã. Naamã foi querendo ajudar, de bom coração deu a ele. Ele adquiriu, o servo de Eliseu adquiriu a lepra de Naamã. Ficou para ele. Ele cresceu o olho. Ah, mas foi antigamente sim. As bênçãos do Senhor eram, são e sempre vão ser verdadeiras em nossas vidas. Sempre vão estar agindo em nossas vidas. Sempre vão estar agindo em nossos corações. Não interessa a época, a data, o horário, o segundo, o minuto. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus sempre vai ser o Senhor. Deus sempre vai agir na sua vida da maneira que Ele achar melhor. Aleluia! Nós temos que pedir a Deus somente sabedoria para entendermos a vontade do Senhor. Senhor! O nosso irmão aqui cantou. Quero gravar um CD, senhor, mas está difícil, eu quero gravar amanhã. Deus fala, aguenta mais um pouquinho. De repente, se você esperar mais um pouquinho, eu vou te dar mais umas músicas para você fazer. Aí vou pegar mais ainda no Evangelho suas músicas. De repente não é agora que você tem que gravar. Não, mas eu quero, mas eu vou. Chega lá e vai, corre na frente do Senhor, arruma um dinheiro lá, vende não sei o que, vende casa, vende tudo. Vai lá e grava o CD e daqui a um mês não deu nada. Monte, Senhor, você não foi comigo não. Eu queria ir, mas só que você não deixou, você foi na frente. Eu deixei você ir porque eu sabia que depois você ia voltar. Porque o caminho foi feito para caminhar junto com o Senhor. Foi feito para caminhar na frente, não. Foi feito para caminhar junto. Se você for na frente, irmão, pode ter certeza, você vai bater a cara na parede e vai voltar. Porque tudo que bate, quica.
Você vai bater, vai quicar e vai voltar. Senhor, por favor, Senhor, o que aconteceu isso comigo? Porque você foi na frente. É batendo junto. Deixa eu ir com você. Ou até mesmo, deixa eu ir na sua frente. Deixa eu ir abrindo as portas. Deixa eu ir quebrando as barreiras. Para quando você passar, o caminho está limpo. A gente que procura o caminho espinhoso, em vez de pedir ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Me mostra. Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Deus vai te falar. É por isso, meu servo. É por isso, meu servo. Sim, Senhor. Então eu vou mudar. Eu vou tirar esse espinho da minha carne, da minha alma que está me atrapalhando. Aí quando Deus te der a sua bênção, está aqui a sua bênção. Aquela bênção que você recebeu é sua por resto da vida, de sua vida. Nunca mais você vai perder ela. Porque você soube entender a vontade do Senhor. Quando a gente entende a vontade do Senhor, a gente se humilha. A gente se compadece da vontade do Senhor. A gente começa a perceber qual é a vontade do Senhor. Quando a gente recebe, a gente sabe usar, a gente sabe administrar. Quando a gente passa na frente do Senhor, você vai correndo, você quer, você sai do primeiro ano e vai logo para o final da faculdade. Porque no final, como é que vai exercer a profissão se você não sabe? Profissão é assim, hã? Tem que ser por etapa. Namã teve que vir lá da Síria, todo aquele dinheiro, chegar para Eliseu, ser rejeitado por uma pessoa que ele considerava um servo, um escravo. A pessoa que ele considerava como escravo mandou o servo dele dar o recado. Poxa, o escravo mandou o seu escravo me dar o recado para mim. Eu, Namã. Mas depois ele teve que reconhecer que tinha que descer para receber. Nessa noite, irmãos, quero até aqui, temos que reconhecer, Senhor, Deus amado, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, meu Deus. Nós temos que reconhecer, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor é o único soberano Senhor de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor Deus, a caminhar nesse caminho. Ensina-nos, Senhor Deus, passar por esse caminho estreito, como a palavra do Senhor diz. Ensina-nos, Senhor Deus, tirar todos os espinhos agarrados no nosso corpo, para que nunca possamos se agarrar nas beiradas do caminho. Sabemos sim, Senhor Deus, o caminho estreito que foi feito para nós. Foi feito molde de nossa vida para que você passe aquele caminho. O caminho é estreito. Foi feito para caminhar sem bagagem nenhuma. Caminhar livre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus amado. Em nome de Jesus. Quero que essa palavra, Senhor, dessa noite, pregada aqui essa noite, Coisa linda, Jesus. esteja no coração de cada um. Quando chegar dentro da sua casa, possa reconhecer o que está atrapalhando a sua vida. Que possamos colocar nossos joelhos no chão e falar: Deus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me ajude a tirar todas as farpas, todos esses cravos, todos esses espinhos, tudo que atrapalha a minha vida. Quero seguir ao Senhor, quero fazer a tua obra, quero receber, Senhor Deus, a limpeza profunda, como Namã recebeu, de acordo com a sua obediência ao Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus, possamos todos nós, meu Deus, receber, Senhor, do Senhor, uma limpeza profunda. Que todos que ao nosso redor possam olhar para nós e falar: nossa, como estamos limpos, como está diferente. Possamos sentir 24 horas a tua presença na nossa vida. Possamos sentir 24 horas, Senhor, o teu carinho, o teu afago, Senhor. Possamos sentir 24 horas o seu colo, Senhor. Possamos sentir como se estivermos sentados no colo do Pai. Possamos sentir o teu carinho em nossas vidas, Senhor. Que os nossos corações, quando estivermos tristes, possamos sentir, Senhor Deus, aquela gotinha do teu sangue que pinga em nossas vidas 24 horas por dia, que assim eu acredito. Aquele sangue foi derramado na cruz por nós, Deus. Foi por nós. Nós, filhos teus,
Aleluia, Senhor. Gloriando e canta suriando. Oh Deus amado, oh Deus poderoso, olha para nós, Senhor Deus. Olha aquilo que nós te pedimos sempre, Senhor. Porque quando eu consigo, Senhor Deus, chegar até esse tal lugar, Senhor Deus, na vida espiritual, quando eu estou chegando a essa consagração, Senhor Deus, acontece alguma coisa na minha vida, e eu retorno tudo de novo, Senhor Deus, mas eu não desisto, Senhor Deus, eu vou de novo, quando chega de novo, volta tudo de novo. É que muitas vezes temos que reconhecer aquele espinho, aquela pedra que nós não queremos tirar porque achamos ela bonitinha, mas ela está atrapalhando o nosso caminhar. Em nome de Jesus, Deus, abre a nossa mente. Assim que eu te peço, te agradeço por essa honra, Senhor Deus, de pregar a tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus. Eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo também.